Bom, agora, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Basicamente, elas são divididas em dois grupos, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Aqui tem uma confusão muito grande por parte dos alunos, que é o seguinte: eles têm na cabeça o seguinte, nossa, ficou redundante, né? O seguinte, a propriedade geral é aquela propriedade que a geral tem, a maioria tem, e a propriedade específica só não. Não é essa a ideia. O que é uma propriedade geral? Uma propriedade geral é aquela propriedade que não permite eu diferenciar uma substância da outra. Como assim, João Vitor? As principais, existem várias: massa e volume. Se eu coloco 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, apesar deles terem volumes diferentes, né? Vou ter que ter muito mais algodão, que o algodão ele é mais leve, né? Mas enfim, 1 quilo, 1 quilo. Não diferencia. Por exemplo, se eu colocasse dentro de um pote preto, 2 potes pretos, substâncias diferentes, pois sei lá, eu coloco num água e no outro eu coloco mel, que seja, e os dois têm 1 quilo, você não vai conseguir separar por massa ou por volume. Então isso é uma propriedade geral, é aquela que não permite a distinção, a diferenciação dos materiais, certo? Além delas, existem várias outras. Impenetrabilidade, que é aquele negócio que diz o seguinte, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E aí eu vou colocar uma criticazinha aqui. Olha essa charge. Isso não é perfeita. Então mostra o metrô mostra um ônibus para ele, né? Uma crítica excelente. Aqui também, acho que alguém vai aprender só química, né? Mas enfim. Além disso, de impenetrabilidade, nós temos inércia. O que é isso, João Vitor? Inércia é uma propriedade geral da matéria? Sim. Toda matéria ela tende a continuar em movimento, em velocidade constante ou parada, a menos que você vá lá e aplique uma força sobre ela. Isso é inércia. Beleza, então entendam, pessoal, que propriedade geral é aquela que não permite, então, a diferenciação dos materiais. E aí, massa está relacionado com a quantidade de matéria que você tem ali, e o volume está relacionado com o espaço na qual esse material ocupa, certo? E aí nós comentamos, massa, no Sistema Internacional de Medida, a unidade, né, no SI é quilograma, e o volume é metros cúbicos, apesar da gente não utilizar muito, pelo menos em volume a gente quase não usa muito no cotidiano metro cúbico, né? Mas aí a gente viu a questão das conversões, não se esqueçam. Então, quando a gente fala a respeito das propriedades específicas, nós estamos falando de propriedades que permitem o diferencial material. Ah, isso aqui é alumínio. Ah, isso aqui é água. Existem também N propriedades. As que mais caem no vestibular são densidade, temperatura de fusão e ebulição e solubilidade. Vamos dar cada um desses conceitos. O que é densidade? Densidade é a razão, é a divisão da massa de um corpo pelo seu volume. Então, tá aqui a fórmula. Densidade é a relação massa-volume de um corpo. Cada substância tem uma densidade. A água tem uma, o ferro tem outra, o alumínio tem, o ouro tem, o chumbo tem, o algodão tem, enfim. Como cada uma tem a sua, existe uma razão, a gente consegue diferenciar os materiais por meio de densidade. Então, por isso é uma propriedade específica, porque cada um tem um valor específico e eu consigo diferenciar eles por meio de densidade. Então, olha que bacana, por meio do laboratório você consegue pressupor um material, se ele for puro, tiver só uma única composição ali. Se você, por exemplo, tiver uma balança, se você, por exemplo, conseguir medir a massa dele e medir o volume, você fala, João Vitor, mas medir volume, como que eu faço isso? Bom, se, por exemplo, for um material sólido, que não for solúvel em água, você pode fazer um experimento legal, que já caiu no Enem, inclusive. Tem um sistema que é uma proveta. Proveta é uma vidraria, certo? Que a gente usa no laboratório para medir volume, tá? Então, por exemplo, você pega lá a proveta e ela marca os volumes e você coloca, sei lá, 30 ml de água, certo? Completou. E você vai lá e adiciona esse material sólido. Quando você adicionar, o volume
da proveta vai deslocar, ele aumenta. Suponhamos que ele aumente de 35. Esse aumento do volume, pelo fator de impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, esses 5 ml aqui vieram da onde? Do seu corpo. Do seu corpo, que eu digo assim, do objeto que você colocou lá dentro. Então, esses 5 ml aqui, ó, correspondem ao volume dele. Vai lá, mede a massa na balança, calcula a densidade. Aí digita na internet, tabela de densidade das substâncias. E aí, você consegue achar. Isso é muito legal para descobrir, por exemplo, se é ferro, zinco ou cobre. Dá para fazer uns experimentos legais no laboratório se você tiver material bem puro, sem contaminantes. Porque, por exemplo, se você tiver uma mistura, tipo ferro, aí já complica, porque a densidade, quando nós falamos de uma propriedade específica, nós estamos falando de uma substância. Aí quando você já mistura, você já altera a densidade. E aí a gente não consegue diferenciar nesse sentido, tá? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Nós vimos as mudanças de estado físico. Pessoal, fusão é sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Ebulição é o processo na qual nós saímos do estado líquido e vamos para o estado gasoso. O que é isso aqui? A temperatura de fusão é a temperatura necessária para que, na pressão atmosférica, uma substância consiga sair do estado sólido e vá para o estado líquido. Isso é uma propriedade específica. Cada material tem o seu valor. Por exemplo, da água, você tem que saber, é clássico isso. A temperatura de fusão da água a 1 atm, que é o nível do mar, a pressão atmosférica, é 0 graus Celsius. Então, em 0 graus Celsius, a água já muda do estado sólido e vai para o estado líquido. A temperatura ambiente, pessoal, é 25 graus Celsius. Então, peraí, se ela muda de estado físico em 0 graus Celsius, faz sentido, então, a gente encontrar água no estado líquido, porque a temperatura ambiente é 25, maior do que a temperatura de fusão, por isso ela está no estado líquido. Ué, mas por que a gente não encontra no estado gasoso, então? Porque a temperatura de ebulição, que é a temperatura necessária para sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, no caso da água, a 1 atm, é 100 graus Celsius. E a temperatura ambiente, a gente não tem essa temperatura, ainda bem. Consequentemente, a gente não consegue ter a água no estado gasoso na temperatura ambiente pelo processo de ebulição, certo? Por isso que a gente tem que fornecer, formar as bolinhas lá e etc. Por isso que a gente encontra ela então no estado líquido. Agora, se você pega, por exemplo, o oxigênio que a gente está respirando aqui, ele é gasoso na temperatura ambiente. Então, o que eu posso concluir? Que a temperatura de ebulição dele, que é a temperatura necessária para sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, é menor do que a temperatura ambiente. Porque se ele está no estado gasoso, consequentemente, a gente chega a essa conclusão. Beleza? Então, é uma propriedade específica, cada material tem o seu. Isso aqui é muito utilizado em método de separação de mistura. A gente vai comentar a respeito dessa definição, justamente porque temperatura de fusão e ebulição, por serem propriedades específicas, ou seja, cada material tem o seu valor, isso influencia bastante. E solubilidade. Solubilidade, por definição, é a quantidade máxima que determinada substância consegue se dissolver em outra. Isso aqui também é uma propriedade específica. A gente tem um solvente bastante comum que é a água, certo? E aí cada substância tem um determinado valor, uma determinada quantidade solúvel máxima em água, a uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Geralmente a densidade ela é dada em gramas por 100 ml de solvente. João Vitor, como assim? Um que eu sei de cabeça é do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio a 25 graus Celsius, a solubilidade dele é aproximadamente 36 gramas de cloreto de sódio a cada 100 ml de água. O que isso quer dizer? Que 100 ml de água conseguem solubilizar no máximo 36 gramas desse composto. Ah, João Vitor tinha, sei lá, tipo 500 ml. Então, peraí, se 100 solubiliza essa quantidade, 500 solubiliza X. Faz uma regrinha de 3, um exemplo. Mas o que acontece? Cada substância tem uma determinada solubilidade. Por exemplo, o sal, ele é bastante solúvel em água. Agora, se você, por exemplo, pegar óleo, praticamente insolúvel. Se tiver uma quantidade que é solúvel em água, é muito pequena mesmo.
Então, cada substância também tem sua solubilidade e isso também é uma propriedade específica. A gente consegue utilizar isso para diferenciar as determinadas substâncias. Tranquilo? Então, resumindo, o que eu gostaria que vocês entendessem? Quando nós falamos então das propriedades da matéria, nós temos que entender que existe a propriedade geral e as propriedades específicas. Qual que é a diferença entre elas? A geral, a gente não consegue utilizar elas para distinguir uma substância da outra. A específica, nós conseguimos. Dentro da geral, o que você precisa lembrar? De massa e de volume. E é notório perceber que se, por exemplo, você tem 1 litro de água e 1 litro de álcool, você não consegue diferenciar eles por volume. Não tem. Se você tem 1 litro, não consegue diferenciar, certo? E das propriedades específicas, não se esqueçam. Densidade, razão, ou seja, divisão entre massa e volume. Temperatura de fusão é a temperatura necessária para sair do estado sólido e ir para o estado líquido na pressão atmosférica. E a ebulição é sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Lembrar, né, gente? A temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. E a solubilidade é a quantidade máxima que determinada substância consegue se solubilizar em outra substância, que a gente chama de solvente. Essa relação de solubilidade nós vamos aprofundar e falar bastante dela no nosso curso de Físico-Química, quando nós estivermos falando sobre soluções. Beleza? Agora, uma vez que nós entendemos o que vem a ser química, o que vem a ser matéria, as propriedades da matéria, os estados físicos dela e as mudanças de estado físico, vocês estão preparados para entender a respeito do sistema, substância, mistura e os métodos de separação, também chamado de análise imediata. Saca só no próximo vídeo.